maninhos! Fala, maninhas! Hoje, no episódio do De Frente com o Político, no Vem Com Nós, vocês não sabem quem estão aqui, vocês vão já saber. Sabe quem é? Aquele menino que nasceu em Manacapuru, aquele menino que gosta de rodeio, gosta muito de estar com a família, mas acima de tudo, ele gosta de estar com o povo. Sabe de quem estou falando? Não, né? É o Beto D'Angelo, ex-prefeito de Manacapuru. E hoje está aqui conosco. Queremos agradecer sua presença conosco. É uma satisfação imensa para a gente ser representado também em Manacapuru e no Amazonas por você, Beto D'Angelo. Obrigado, Tâmara. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Estou feliz, né? Faz um tempão que a gente não participava de um podcast e fico feliz pelo convite de estar aqui no Vem Com Nós, né? Isso aí, o Vem Com Nós é para isso. Hoje a gente está aqui nesse quadro, que nós temos 3 quadros. Esse é o primeiro, que é o De Frente com o Político. Temos a diversidade e inclusão, né? E também temos o Fala Curuminho, Fala Coentão com os jovens do MDB, que é a JMDB. Então, vamos fazer a diferença. Vamos fazer umas perguntinhas para as pessoas, não só os seus eleitores, mas os seus amigos e outras pessoas que não conhecem você, que hoje vão conhecer muito mais, ainda muito mais seu íntimo, né? Muito mais seu pessoal, como o seu é na sua casa, na sua família, com os amigos, e já como foi na infância. Primeiramente, me diga o seu nome. Bom, meu nome é um pouco estranho, né? É Betanael, né? Olha. Betanael, mais conhecido como Nael, Beto, né? Então, os amigos é Nael, é Beto, enfim, mas é o Beto D'Angelo, né? E feliz. Tem uma história de vida legal, de muita batalha, né? Eu fui criado pelos meus pais com o sentimento de que o trabalho é que fortalece o homem, né? Então, a gente é uma família de muita batalha. Famoso Dor de Ouro, né? Dor de Ouro, é isso aí. A minha mãe é de Manacapuru, então ela conhece muito bem seu pai, seus tios, seus familiares. É muito conhecida, uma família tradicional, né? De Manacapuru. Manacapuru, a terra da ciranda. Sim, agora também da Expo Manacá, né? Isso. Na verdade, Manacapuru é uma cidade bem diversificada, né? Manacapuru precisava só explorar os seus talentos, abrir oportunidade para o povo. Nós somos uma cidade muito privilegiada, geograficamente, né? Privilegiado, estamos na região metropolitana, cercado por 3 belos rios, né? Rio Solimões, Rio Manacapuru, Rio Miriti, né? Então, onde muitos outros moradores se aportam em Manacapuru, moradores de Beruri, de Capiranga, Anamã, Codajás, Anuri, até de Tabatinga, né? Então, pessoas param ali conosco, né? Então, se utilizam do nosso porto para antecipar a sua viagem, né? Uma vez que antes tinham que ir de barco, passar ali descer o rio, enfim, para chegar até a capital. Hoje já antecipam, desembarcam em Manacapuru, né? Graças àquela ponte magnífica que foi feita ali na época do nosso senador Eduardo Braga, falar né? Isso. Porque também é o seguinte... A ponte do Rio Negro é o nosso cartão postal, né? Sim, mas ela vai muito mais além do que isso. Muito além. Além de salvar vidas, né? Sim, a gente precisa fazer justiça, sabe? Eu vim hoje para esse podcast disposto a fazer justiça também, né? Porque o Eduardo, né, tanto o Eduardo quanto o Omar foram os idealizadores daquela obra, né? Mas uma grande obra como aquela, quando questionavam a ponte do bilhão, cara, se fosse 10 bilhões, ainda seria barato para o Amazonas, seria barato para aquele povo que mora ali, que antes morriam à míngua para atravessar aquele rio, mendigavam a oportunidade, a chance de atravessar, entendeu? Gastavam além do que podiam, né? Então, ainda que custasse tudo isso, seria extremamente viável seria extremamente benéfico àquele povo, porque muitas pessoas morreram à míngua ali, entende? E hoje nós quando falamos não é Manacapuru tão somente, é Iranduba que virou uma cidade de oportunidades com imobiliário, porque muitos loteamentos estão sendo construídos ali, Tâmara. Manacapuru virou um porto, né? Novo Airão, né? Novo Airão, o turismo fortalecido. Manaquiri hoje se utiliza de uma balsa para atravessar, porque a 319, para aquelas pessoas é mais difícil ir pela 319. Hoje se utiliza um porto que o ex-prefeito Souto, na época que desabou as pontes, ele, de forma improvisada,
hoje virou rotina, né? Aproximou Manaquiri da gente, Capiranga, Beruri. Então, você não tem ideia do ganho estrutural que aquelas cidades tiveram, né? Através da ousadia, da coragem. E aí as pessoas, pô, ponte de 1 bilhão, para aí, dá licença. A gente, para atravessar, Tâmara, pagávamos R$30. Verdade. R$30 na época para E ficávamos de um lado 4 horas pro outro, esperando, 4 3 horas, depois, às vezes muito mais. Às vezes muito mais. Então, vamos fazer justiça. Sim, Né? Vamos com fazer certeza. justiça. Está na hora de as pessoas pararem e respirar um pouco, principalmente a gente que está daquele lado ali. Né? De não se permitir a desconstruir a ousadia e a coragem de 2 grandes estadistas, que foi Eduardo e Omar. Né? Então, visionários, né? São sim, visionários. porque hoje nós temos o conforto. Eu saí de lá da agorinha, né? Eu cheguei agora há pouco aqui. Verdade. Entendeu? Então, ninguém tinha esse conforto. Pô, mas só isso não. Quantas vidas estão sendo salvas agora? Né? Quantos investimentos estão sendo feitos, abrindo oportunidade para a gente que nós não tínhamos? Né? Enfim, então... Algo que beneficia milhares de famílias, de milhares de pessoas. E não só Manacapuru, mas em vários municípios em volta. Todos esses municípios que eu citei, que são mais de 10 municípios, são 15 municípios em todo, que hoje se utilizam da praticidade de você descer em Manacapuru, aportar ali em Manacapuru e pegar aquela estrada duplicada e pegar aquela ponte. Entendeu? Quando muitos diziam que não ligava a lugar nenhum, ligava a muitas coisas. Então, hoje, é justiça que a gente deve se fazer, é reconhecimento que se deve ter de uma pessoa que foi corajosa. Depois deles, quais foram as grandes obras estruturantes? Nenhuma, né? Porque a gente precisa de um porto. Com certeza. A capital precisa de um porto. Né? A Manaus, hoje, a gente vê a luta pela 319 para nos aproximar com o restante do país. E as vozes que lutam, as vozes que ecoam no Congresso Nacional, é do Omar e do Eduardo, dos demais parlamentares. Mas eu falo aqui especialmente, apesar de eu não ter uma procuração para falar em nome deles, mas eu como ex-prefeito, como prefeito que fui, e muitos investimentos aconteceram dentro de Manacapuru, foram através dos nossos parlamentares, deputados federais, dos nossos senadores, e hoje eu venho aqui em nome dos dois, né? Não, como disse, sem a procuração, mas para falar e reconhecer, né, a grandeza desses 2 grandes estadistas. Eu não sei se deve se entrar no mérito. Hoje questiona-se a cidade universitária. Porra, beleza. Olha a ideia, a proposta da cidade universitária. Hoje estão querendo desconstruir o mapa. Peraí, eu fui prefeito de uma cidade que eu encontrei um monte de obras paradas. Verdade. Eu encontrei mais de uma dezena de obras paradas. Eu tinha que escolher entre ficar atrelando a obra abandonada ao meu antecessor ou resolver o problema e dar à população que é de direito. Verdade. Eu peguei e recuperei as obras. Quem sucedeu deveria ter visto aquele ali como um grande projeto e deveria dar continuidade, mas não teve a grandeza de fazer. Simplesmente hoje tentam atribuir quando quem idealizou não estava mais no cargo para dar continuidade e quem assumiu era para fazer. Quem está à frente é para fazer. Porque esse negócio de transferir responsabilidade, quando você assume uma prefeitura, você tem que assumir o bônus também. Com certeza. O ônus, aliás, perdão, o ônus. Tem que dar continuidade, né, às obras, realmente que seja executada para a população, que seja benéfico, né? E olha o prejuízo. O prejuízo gigantesco para quantos jovens que lutam por uma oportunidade numa universidade. Espera aí, eu quero penalizar meu antecessor ou eu quero ajudar os jovens que vão vir, que querem uma oportunidade numa universidade, entende? Então, eu hoje vim aqui para que, não sei, como eu disse, eu não tenho a procuração, mas para colocar as coisas no seu devido lugar, porque há de se reconhecer, porque todos, tenho certeza que é unânime, que todos queriam uma cidade universitária. Agora, peraí, transferir a culpa para quem idealizou, para quem começou, ou de quem é a culpa, de quem abandonou? Porque não foi porque o cargo já encerrou. Nossos cargos não são perenes. Nossos cargos são eletivos, eles têm prazo para terminar. Mas o projeto, a administração pública, ela é contínua. E quem assume também tem que assumir os projetos que estão em andamento. Não penalizar a população, penalizar milhares de jovens, né, que poderiam estar usufruindo dessa cidade universitária e não está. Então, eu torço muito e vou lutar muito para que tanto o senador
Eduardo volte ao cargo de senador, quanto o senador Omar possa se tornar governador para reparar esse grande mal. Um Amazonas mais forte de novo. Eu acredito nisso. Isso mesmo. Eu acredito nisso. Nós acreditamos, porque o Amazonas precisa se fortalecer cada vez mais. Nós precisamos unir forças. E esse é o slogan, né? O Amazonas forte de novo. Olha, Tâmara, eu sinceramente, eu abro mão de qualquer discussão com relação à minha pessoa, né? Sim. Porque, como disse, eu vim aqui para discutir, para colocar isso na mesa. Sim. Né? E você vê... eu faço parte da nova geração, de um sentimento de novo que a população queria. Legal, foi dada a oportunidade a todos nós, novatos, a nós colocarmos a nossa vontade de trabalhar, arregaçarmos a mangas e fazermos. Mas eu acredito que agora é hora de nós pararmos e aonde foi que acertamos e aonde erramos. Porque as grandes obras, os grandes serviços... Porque quando a gente fala de administração pública, não é só a obra em si, é os serviços que são ofertados. Né? É os serviços que é dado à população. Eu, enquanto prefeito, eu fortaleci a saúde, eu fortaleci a educação, eu fortaleci a assistência, eu melhorei a infraestrutura. 100% eu não fui. Longe de ousarem dizer que eu sou 100%. Mas, diante do cenário que eu recebi, para o cenário que eu entreguei, infinitamente melhor. Contudo, hoje nós precisamos reavaliar. Apostamos numa renovação, apostamos no novo, beleza, deu certo, em que ponto deu certo? Vale a pena ainda manter ou vale a pena parar um pouquinho e olhar esses dois grandes nomes que vira e mexe o Amazonas, quando chega que a coisa esquenta, que o sol esquenta, é com os dois, as pautas são resolvidas. Né? Omar e Eduardo são líderes dos seus partidos. Cada um ali detém 13, 14 votos no Senado. Olha eles dois juntos. Acumulam mais de 1/3 do voto no Senado. Né? São gigantes. A reforma tributária, todo mundo fala assim, mas toda vez que chega em época de campanha falam da Zona Franca, tem que falar. Porque é o nosso maior, né? É nossa joia preciosa. É a nossa maior gerador de emprego. É nosso maior fortalecimento. Porque senão daqui a pouco nós perdemos o potencial que temos. E olha, vamos olhar para o Amapá, que sofre. Vamos olhar para o Acre, que tem dificuldades. Para aí. Nossa Zona Franca é o nosso maior tesouro. Sim. E eu, como prefeito, torço, e todos nós, como prefeito, não vou falar somente eu, porque parte do que é arrecadado aqui em Manaus é repassado através do ICMS, que eu consigo fazer, comprar remédio, pagar a folha de pagamento, honrar a folha de pagamento, fazer o tapa-buraco. Então as pessoas precisam parar um pouco, dar uma reavaliada, rever a direção que nós estamos tomando, porque nós já experimentamos de tudo. Nós já demos o direito a todos de apresentar a sua proposta, de efetivamente fazer acontecer, mas fazemos um retrospecto. O que de fato as coisas verdadeiramente aconteceram. Então, Omar e Eduardo, é o momento, não dá mais para estarmos experimentando, por assim dizer. Verdade. Né? Então, eu acredito que essa é a minha maior pauta aqui hoje, entendeu? Nesse programa, para que a minha voz possa, que eu tenho certeza que não é só minha, mas de tantos outros prefeitos, que possa ser levado à população manauara, os outros municípios também, porque o que eu tenho de obras em Manacapuru feitas, hospital, CRAS, CREAS... Já cheguei aí nessas feitas. São fruto dos recursos, do trabalho deles junto ao Congresso. Com certeza, das emendas parlamentares. Aqui, hoje é o que move o nosso Estado. Justamente. Hoje é o que move o nosso Estado. Se você olhar, Manaus precisa de emendas. A capital Manaus. Sim, assim como os municípios Os municípios precisam de emendas. E o senador Eduardo Braga é o senador que mais deu emendas em todo o Amazonas, nos 72 municípios. Sim. E principalmente na capital. Justiça deve ser feita. Aí eu vejo, mas só apareceu agora. Não. Agora que tu está enxergando. Não é que apareceu agora, é agora que tu estás enxergando o que o Eduardo Braga está fazendo pelo Amazonas. É agora que tu estás enxergando o que o Omar está fazendo para o estado do Amazonas. Não é agora que eles estão se apresentando por serviço, não. É agora tu que está percebendo o quanto ele trabalha. Porque diferente do falar e fazer, eles estão muito na frente, porque eles fazem. Eles estão atuantes, né? Como eu sempre falo para as pessoas, assim, quando eles dizem, agora está fazendo, eu falo, meu amigo, acompanha as redes sociais do senador.
acompanhando a cena do Eduardo Braga, que tu vai ver quanto ele trabalha, o quanto ele está fazendo em prática das PL, dos projetos de leis, das emendas parlamentares, a cada município, a reforma tributária e muito mais. Sempre ele lutou pela BR-319. Se fosse só da vontade dele, e já estava pronto há muito tempo. Então, isso tem que a gente precisa separar. Dito, né? A gente precisa separar as atribuições. E Com o Eduardo certeza. é um cara extremamente inteligente. Sim. Um cara inteligentíssimo. Quando propuseram a reforma tributária, chamaram quem conhece. Sim, imagina só, você também. juntar 27 governadores, ali, juntar 20, sem falar os seus parlamentares, e propor para que todos saiam devidamente satisfeitos ou minimamente agradados. Mas que você fechar uma conta como essa, equacionar um problema como esse, não é para qualquer um, não. Entende? Não é para qualquer um. Não é para amador, não. Não é para alguém que está aqui querendo se aventurar, não. É para um cara que conhece muito aqueles corredores do Congresso, extremamente inteligente. E, como disse, são detentores, os dois, são detentores de mais de um terço dos votos, né? Dos votos no Senado Federal. Então, é a hora de refletirmos, é hora de avaliarmos, é hora de revermos a rota, porque eu acredito nisso. Com certeza. É nisso que eu acredito e é nisso que eu vou trabalhar, vou propagar, onde eu puder reunir, onde eu puder chamar pessoas e dizer assim, para um pouco aí. Vamos fazer a diferença cada vez mais, né? Isso? Sim. Isso aí, maninhos. Hoje nós estamos aqui com o Beto D'Angelo. Voltando aqui para a parte pessoal do Beto. Beto, qual é o teu apelido? É Beto mesmo? É Beto. Não, dentre tantos que eu tenho, mas eu Tem não... muito assim? Menino de interior, ele não é conhecido pelo nome, ele é conhecido pelo apelido, né? Então, é melhor deixar quieto, porque são muitos. São muitos, é. Teu time do coração, Beto? O Princesa Solimões e o Fluminense, né? Olha aí. Tem o nosso Princesa Solimões e o Fluminense. Eu gosto muito de torcer pro Fluminense. E a gente queria muito poder um dia ver o Princesa na primeira divisão. Sabemos que ainda um grande caminho a buscar aí, contudo, não é impossível, né? Olha aí. Teu signo, Beto? Peixe. Signo de peixe, olha aí. Foi no mês de março. Tua cor favorita? Bom, dentre algumas, na verdade, são muitas, eu gosto muito do azul. O azul. Cor do senador também, a preferida dele. Uma banda, um cantor dos anos 90 que, cara, até hoje ainda ouve ainda, vamos ver. Cara, eu gosto muito da música Canção em Volta do Fogo. Que é Nenhum de Nós. Eu sempre confundo Nenhum de Nós e Uns e Outros, né? Mas legal. É Canção em Volta do Fogo. Eu gosto muito dela. Tu já pensava em entrar na política na tua adolescência? Não. Na verdade, meu pai foi vereador, né? Por 6 anos e foi vice-prefeito. E a experiência não foi muito boa, né? Então, tanto eu quanto o deputado Cristiano, né? Que é meu irmão, a gente sempre... Nós somos muito unidos, né? E com os outros irmãos também. Mas a gente ficou com a responsabilidade de manter a casa, uma vez que o papai não se reelegeu mais, né? Então, a gente enfrentou muitas dificuldades. E a gente fez um compromisso de que nós iríamos trabalhar, mas nós não iríamos nos envolver em política. Mas quis Deus e o destino, tá aqui nós. Né? Eu, ex-prefeito, né? Cumpri um mandato de vereador. 2 mandatos, né? De prefeito. Isso, e 2 de prefeitos. Eu comecei como vereador, fui o vereador mais votado no pleito à época. E depois ousei para vir prefeito. E aí entreguei 2 mandatos. E o Cristiano, deputado estadual eleito, que tem feito um trabalho bem legal. Até agora há pouco estava no gabinete dele, né? Vendo como é que a gente pode fazer para ajudar os municípios, né? Porque buscar problemas nos municípios é fácil de achar. Mas eu quero ver você achar as soluções que os problemas que os municípios enfrentam, né? Então, é isso. E aí, tinha alguma coleção nos anos 90? Qual era? Na verdade, tem uma história interessante. Eu gosto muito do A-ha, né? Então, na década de... Início de 90, eu me formei no ensino médio, né? Que eu sou da época do magistério ainda, né? Oh, legal. Então, eu sou professor. Então, na época, eu ia reprovar. E eu não tinha o dinheiro para comprar um livro de literatura, né? Então, o colega que já estava aprovado tinha o livro, já tinha passado já de ano, mas já tinha apresentado a prova e eu estava sob a ameaça de não formar. E o professor disse, você precisa dissertar esse livro para mim todinho. Aí me passou o livro, eu tinha que comprar. E eu tinha um disco daquele tempo de bolachão, que chama, né?
aquele disco de vinil, o do A-ha. E eu fui com um colega, meu irmão, me presta teu livro para eu... Não, ele disse, não. Eu troco contigo, porque ele sabia que eu tinha esse disco do A-ha, né? Aí eu digo, bicho, não tem jeito. Tive que trocar, né? Então eu gosto também muito do A-ha. Eu tinha umas coleções, porque naquele tempo a gente... Não é como hoje, que acha tudo pela as plataformas internet, aí, né? E você ouve a Isso. música que quer. Aquele tempo não, aquele tempo você tinha que comprar mesmo nas lojas, né? Era o toca-CD, o toca-fita, né? Ah, você tem aquele Roadstar, né? Aquele auto-reverse, né? Chique, Maria, né? aquilo era chique, entendeu? Aquilo era chique, né? chique. Então tinha montes e montes, aquele amontoado de discos, de toca-fita, de LP, né? Que é aqueles menorzinhos. Enfim, mas tem essa história bem interessante. A gente tinha. Mas hoje ainda ouve o A-ha? É só o que eu escuto. Ah, The legal, Smith, The legal. Pretender, The Cure, Olha The aí, Police, rapaz. essa galera aí, né? Tem uma galera legal aí. Que show, Chris tá vendo aí, Isaac, maninhos? Prefeito de vocês aí, arrasando no Van rock aí, olha Halen. aí, ó. Tem um monte, né? Chique, né? AC/DC. Top, olha aí, eles sabem todinho decorado, é isso aí. E o filme, assim, que você assistiu várias vezes, assim, que nunca saiu da cabeça? Porra, aquele filme, valeu a pena. Tem vários, né? Eu gosto muito de filme de época, né? Eu gosto muito de filme da época de gladiadores, né? Mas tem um que marca, que é o Profissional, que é com o Jean Reno, que é justamente o que deu ao nome à minha filha, né? Que é a Matilda, né? Tinha uma jovem que ele era é o profissional especialista, eu sempre confundo. E era o ator principal, era o Jean Reno, com Natalie Portman, jovenzinha. Olha, ele já sabe até o nome do... E eu guardei esse Ídolo. nome. Quando minha filha nasceu, a mãe que todo mundo estranhou, por que Matilda? Por que Matilda? Esse nome não é comum, né? Nome não é comum, é um nome feio e tal. Digo, feio? Feio pra ti, pra mim não. Não, né? Então, aí eu coloquei Matilda, né? Por isso que eu coloquei o nome, inclusive, da minha filha de Matilda, porque a menina, a atriz, homenagem, né? Ela perde os pais. É bem trágico o filme, né? Contudo, marcou. Né? Então, Não é aquele filme que ela tem dons especiais? não. Que tem uma Matilda também, né? Todo mundo acha. E é Tem um nome, esse, né? isso. Todo mundo, e, inclusive, é um nome tão comum para outros países que, por exemplo, na Austrália tem as Matildas, né? Que é também. um time de futebol, né? Tem música que é a segunda mais tocada, só perde pro hino nacional Olha aí. da Austrália. Então, se você baixar, tem várias músicas de Matilda, mas são coincidência. Verdade. E o nome significa força na batalha, né? Olha. Que a Matilda também foi uma grande luta para eu ter ela, né? Com a minha mulher, com a minha esposa. Enfim, então, esse filme foi um dos que mais marcou. Tanto é que ele é de 1994. Olha Né? aí. E quando a Laura disse que era uma menina, eu digo, bom, não se discute, é a Matilda, né? Pô, feio. É lindo pra caramba o nome. É lindo. E ela é Ela é linda. Ela é uma bênção. Uma coisa fofa. Ela é uma bênção. O que eu publico hoje é quando eu tô com ela, né? Que ela não me chama de pai, só me chama de Beto, né? Beto Dante, quando ela tá zangada. É porque ela vê os outros, né? Isso. Quando ela tá mais zangada, me chama Tatanael, né? Que é Betanael, né? Olha. Então ela chama Tatanael. Oh, meu Enfim. pai do céu. Qual era o teu maior sonho de criança? Sinceramente, eu acho que eu tentei tantas coisas que não tinha um assim específico, né? Porque eu acho que Deus guardou planos, né? essa missão para mim, né? Eu comecei muito novo no flutuante do meu pai, né? A gente tinha um abatedouro na época, né? Funcionava de forma até não muito higiênico, pode assim dizer, né? E aí depois fui para a Feira da Liberdade, me tornei taxista, policial, vereador e me tornei prefeito, né? E acredito que deslanchou mesmo assim quando eu fui para a polícia, a polícia militar, né? Que eu sou policial militar. Sim. E então ali um leque de oportunidades se abriu para mim, né? E eu voltei para Manacapuru. Né? E aí foi quando eu comecei a vida pública, algo que eu nem gostava tanto, né? Mas depois a gente vai descobrindo que era algo que estava só reservado e que Deus tinha algo bem, bem interessante. Acho que esses meus mandatos foi uma missão a cumprir, eu acredito que deva ter cumprido. Olha, qual é a sua religião? Eu sou católico. Católica. Eu vou às terças-feiras na Aparecida aqui, né? E é um negócio bem legal. Eu já estive lá, já amanheci hoje lá, né? Eu lembro quando um momento muito difícil na prefeitura,
eu levava muito a... Eu trabalhei com o senador Omar, né? Eu cuidava da segurança da mãe dele, né? Então, eu sempre levava ela às terças-feiras lá, sempre. Aí tava muito difícil as coisas e deu um Vou estalo. acostumando, né? É. Pô, as coisas não melhoram, não melhoram, não melhoram. Aí eu fui lá. Cara, é uma coisa assim maravilhosa. Quando eu saí de lá, as coisas começaram a acontecer. Então é uma coisa que eu não abro mão todas as terças-feiras, dificilmente quando eu não vou, né? Mas vou lá agradecer a Deus pelas oportunidades, porque é muita bênção. Isso aí, amém. Tinha bichinho de estimação quando criança? Não. Eu tinha engraçado, era um carneiro que eu tinha, né? Que a mãe, um animal, uma vaca caiu em cima, né? E machucou o traseiro dele, né? Os quartos dele, que a gente chama. Então ele andava e parava e tremia, né? Ele ficava tremendo, eu tinha que esperar ele, né? E ele ficou de um jeito que parecia um cachorrinho mesmo, né? O apelido dele era Fuleiro. Coisa de menino, né? Aí a experiência não foi boa, que eu tava doido para ir para uma festa. E eu não tinha dinheiro, e deixei empenhado com um parceiro do açougue, né? Nossa. Eu fui pra festa, quando eu voltei, que eu arrumei o dinheiro pra pegar o carneiro de volta, o carneiro tava esticado no açougue lá, entendeu? Meu pai foi uma do confusão. céu. Então, É a perra, tanto que eu não tenho tanta sorte, que eu agora de manhã eu recebi a notícia que eu tenho eu tinha, na verdade, eu tenho uma boiadeira australiana, né? Uma cachorrinha boiadeira australiana, que é a Duquesa. Eu tive a notícia que o carro pegou ela hoje, né? Eu perdi o cachorro. Meu pai. Então, assim, é ruim de ter. É ruim de ter animais, porque eu tive vários, né? É porque é a perda. Você cria uma relação com o animal que passa a ser... É um elo. Sim, Se torna e um nossos elo muito animais grande. sim. Eu tenho um cavalo... Se torna da família. Eu tenho um cavalo que o nome dele é Ferrugem. Meus cachorros é assim, meus animais são assim, só levam nome estranho, né? Eu tenho um cavalo que o nome é Ferrugem, foi interessante também. Eu comprei, ele é um Appaloosa, um cavalo... Né? Enfim, aí quando eu comprei na época era uns 8 mil reais, custou, né? De um amigo, fui lá, peguei, quem pagou foi até o Cristiano. Rapaz, disseram que eu tinha dado 300 mil no cavalo. Virou notícia, o prefeito Beto D'Angelo tá comprando um cavalo de 300 mil reais. Porra, para com isso, caceta. Aí, desculpa, E o prefeito era 8. O cavalo era 8, até hoje, né? Eu, quando tem cavalgada, eu vou nele. Então é um cavalo que o pessoal até conhece já ele lá, né? O Ferrugem. É o Ferrugem, meu Ferrugem. né? É um cavalozinho velho que eu tenho lá também. Mas, enfim. Então, assim, eu já tive vários animais, né? Então, mas um específico não, né? Um específico não. Eu perdi um bulldog francês também, que era muito bonito, caiu na piscina. Foi um desespero grande da Laura. Tanto que a gente teve que aterrar para não perder o outro, né? Que a gente quase perde um outro. Então, os pets da gente é assim, né? Enfim. Meu pai, né? Que onda, é muita coisa, né? São muitos, pô. Essas muita coisas situação. a gente não vive sem eles, né? A gente tem um cupim. Olha aí, o cupim. Cupim é um tourãozão grande que eu tive que... Ele não pôde ficar onde nós estávamos mais, porque ele derrubava as árvores, ele tombava as árvores. Aquele para se coçar, ele saia tombando, né? Aí eu tive que tirar ele de lá. É um boizão de quase 600 quilos. Meu pai. Ele chega na rede, eu tenho até uns vídeos com ele. Chegava na rede, saía empurrando a gente, dócil, no meio do pessoal mesmo, que chegava lá em casa, né? E ia embora, pro tá nem aí. meio da gente, entendeu? Só que aí a gente vai se afastando por conta disso, que o bicho saia derrubando as árvores, saia virando, tombando as árvores de açaí. Aí eu digo, não, bora. E a Laura ficava zangada comigo, o Darlan fica zangado comigo. Cupim. Vai pegar o beco. Lindãozão, lindão. Lindo. E o passatempo preferido, assim, que você tinha nas férias? Que você gostava de fazer? Não, na verdade, férias mesmo eu nunca tirei, não, né? Não, mas antes de ser prefeito, antes de ser vereador... Não, mesmo, não tinha férias. Não. Até porque eu nem gosto muito de viajar, eu tenho medo de viajar, não gosto muito não, eu sou muito caseiro. Tanto é que eu das vezes que eu viajei depois que deixei de ser prefeito, eu fui em algumas discussões com o Sebrae, mas viajar mesmo não viajo. Então, minhas férias sempre foi em Manacapuru mesmo, ali com os amigos, tomando uma cerveja, e jogando uma sinuca, um futebol, né? Alguma coisa desse tipo. Então vamos ver. Agora vamos mudar aqui um ponto turístico em Manacapuru. Me fale uns 3 pontos turísticos para quem quer conhecer Manacapuru. Tem que ir, não pode deixar de passar lá. A cidade inteira. A cidade inteira. Toda ela é um ponto turístico. Não, na verdade, a gente tem vários lugares bonitos. Lindo, hoje, né? Tem o Parque do Ingá, né? A gente precisa na verdade, Tamara, o que
ao longo desses 8 anos, quando fui prefeito, a tentativa foi de fazer com que o nosso próprio povo criasse esses ambientes. Porque Verdade. o ponto turístico, ele está pronto, você só precisa adequá-lo e fazer com que as pessoas comprem a tua ideia, né? Isso. Compre a tua proposta. Manacapuru, tem o Rio Manacapuru, que é muito bonito, tem a região do Lago do Piranha aqui, que é pertinho. Pô, você desfruta ali de revoadas de pássaro, você desfruta do... Cara, uma imensidão de jacarés. Pô, mas eu vou ver jacaré? Vai ver lá. Cara, tem uma área lá, é incrível, parece assim jurássica, sabe? Que elas saem para desovar, as jacaré fêmea, né? Sim. Que de tanto elas caminharem, ela criou uma vala. E na parede do barranco fica as unhas, as marcas das unhas dela, sabe? Uma coisa assim bem sinistra. Você chega lá, você se arrepia de ver. Isso. E elas vão lá chocar. Aquilo é fantástico, entendeu? Eu vi várias vezes, já estive várias vezes, já levei pessoas lá, mas não ousei entrar para ver, né? Porque eu acho que ali deveria se construir um trapicho para as pessoas irem até o local para ver. Mas a região, quando o rio está seco, elas é tanto jacaré que às vezes cometem até o canibalismo. Eles comem um ou outro. Entendeu? Muito. Mergulhão, pato, garça, marreca. E assim, não é um aqui, outro ali, não. É muito revoada mesmo, entendeu? Peixe, então, nem se fala. Todo tipo de peixe tem época lá de bodó que é brincadeira. E a ova, então, né? Que os próprios moradores lá colhem. Então, assim, é uma região muito fantástica, uma região muito bonita. O próprio Miriti, que tem área lá de pesca. A orla do Miriti é lindo mesmo. Aí tem as pousadas, a estrada de Novo Airão por si só ali, tem muitos balneários que o pessoal vai aos finais de semana, que são que tem muitas casas de veraneio, né? Que a água é bem geladinha, né? O Cirandeira Bela, você vai tomar banho de água lá gelada, água de floresta, entendeu? Então, assim, temos muito lugar bonito. O que falta é a gente divulgar e vender a ideia, né? Vender a proposta, porque não desmerecendo as demais cidades, mas é uma comodidade muito grande para você chegar em Manacapuru hoje, há uma facilidade muito grande, há um privilégio muito grande. Você sai ali da Avenida Brasil, você já vai desfrutando de uma grandiosa ponte, um bom cartão postal, uma estrada duplicada, muito bonita. E aí você vai escolher ali vários lugares para ir, né? Então, a Manacapuru, o próprio caudaloso Rio Solimões, né? Que é muito bonito. Né? Hoje tem um restaurante à beira-rio ali que dá para desfrutar também. E aí vem a nossa cultura, né? Vem o nosso carnaval, que é muito bom. Vem os eventos religiosos. Por exemplo, no final de semana teve o Pentecoste. Temos a Expo Manacapuru, né? A Expo Manacá, o desfile de ciranda, né? Desfile de bandas fanfarras, que para mim é a maior do norte, né? Que a gente concentra muitos jovens com instrumentos ali fazendo apresentações. Então, assim, temos a Via Sacra, temos a cantata de Natal. Então, a Manacapuru é uma cidade que... Muitos eventos, né? Tem eventos... Tem agora recentemente? Vai ter agora? O Pentecoste. O Pentecoste. Mas vai ter algum agora? Tem. Aí tem as danças folclóricas, depois o aniversário da cidade, aí vem a ciranda, vem a bandas fanfarras, vem a Expo Manacá, vem a cantata. Então, assim, tem bem diversificado. Tem pro turismo religioso, tem o milenar, né? O secular, na verdade, né? Então, é uma cidade bem eclética, bem tudo, né? Diversificado. Fica ligado, maninho, porque Manacapuru, a terra da ciranda, tem muito mais além do que a ciranda. A ciranda tem expectativa de muitas coisas, é diversificada em geral, né? Sim. Olha, recente a nossa prefeita lá fez a Manacá Fest, né? Que é um evento de empreendedorismo, né? Para fomentar o comércio, fomentar a culinária, os investimentos que as pessoas fazem ali. E somos uma cidade que produz muito também. Somos uma cidade, hoje nós somos a cidade que, posso dizer assim, que alimenta o Manauara, né? Que é a cidade que mais produz no estado do Amazonas é Manacapuru hoje. Forte nas hortaliças, maior produtora de maracujá, de mamão, forte na pecuária, forte no peixe. Enfim, então assim, a gente hoje, muito do que nós produzimos chega na mesa do Manauara. E a tendência é que a gente vá aumentando muito mais justamente com esses eventos que a gente faz. As pessoas precisam conhecer a nossa cidade. Na verdade, eu não tenho medo de errar que hoje nós somos a cidade mais visitada do estado do Amazonas. Porque nós não somos uma cidade de um único evento. Né? Não desmerecendo as demais. São independente de evento ou não também, as pessoas vão conhecer Manacapuru pela infraestrutura que hoje tem, que hoje dispõe, entendeu? Tem uma festa que é muito conhecida também,
a festa da maisena, né? É. Menino, tem Carnaval. direito de DJ a tudo, né? Ali É a muito nossa... bem falada. Sim, sim. É uma festa que começou entre amigos, né? Até o prefeito sai todo cheio de maisena. É impossível não se contagiar com a festa, né? Aquilo ali já foi motivo até de discórdia também, Foi. de brigas e tal. Nossa Porque Senhora. no começo ela era rejeitada, não era bem tá. visto na cidade, não. Eram os malandros e tal. Daí dava tema até com a polícia à época, né? Porque Meu jogavam maisena no povo, o povo não gostava, chamava a polícia. Aí ficava pra ali, ficava pra cá. No final, se tornou uma grande festa. Uma festa, né? Todo mundo se entendeu, terminou bem e hoje é um grande patrimônio da cidade, né? É, isso mesmo. Pô, e me diz uma coisa. Os maninhos queriam perguntar aqui também de ti, maninhas. Foi a tua maior travessura como criança? Cara, Tu lembra da tua travessura que tu teve? São Ou muitas assim? São. Coitado do seu dor de ouro, hein? Pular na água, então, sem saber nadar, ainda levava o Cristiano junto. Minha Eu sou das Levava o antigas, irmão. pô. Eu sou das Sim, antigas, sim. né? Eu tenho uns 51 anos, mas a gente é muito precoce, né? Menino de rua e tal, assim. Mas travessura a gente fez muito, né? Eita, sou limão se falar assim. Ou então, a engraçada não sei se você lembra, chegou a ouvir falar daquelas cuecas de copinho, né? Sim. Aquelas cuecas transparentezinhas, bem fininhas, aquilo era descartável, né? A menina usava aquilo, pô. Antes ia pra água, pulava na água, tinha que abrir as pernas pra bicha não sair pelos pés, Meu entendeu? pai do céu. Senão boiava nu, entendeu? Entendeu? Era Então, travessura mesmo, futebol né? na rua, enfim, papagaio. Mas a gente já fez muitas. No decorrer que eu posso lembrar de algumas, né? Mas agora eu não consigo não, mas certamente a gente aprontou muito. Muito, né? Muito. Qual é a comida preferida do Beto? Tem uma específica? Eu gosto de tudo. De tudo um pouco? De tudo. Tudo. Eu Não come pedra porque não pode, não, né? se tivesse mais 2 metros de tripa eu queria, que era para aumentar o tanto de comida. É isso aí. Gente, vamos ficando por aqui com a parte Pô, pessoal íntima do Beto. Agora do Beto. Ainda nem comecei. E agora vamos de frente pro político já. Bora, maninhos e maninhas. Agora vamos de frente com o político. Agora eu vou falar com Beto D'Angelo, ex-prefeito de Manacapuru por 2 mandatos. O menino que cresceu lá no meio dos carneiros, do boi, do açougue, foi tudo mais do abatedouro, do flutuante, dando trabalho pro seu dor de ouro. Eita, levando o irmãozinho Cristiano pra nadar sem saber nadar. Olha só, gente, pelo amor do amor, né? Mas é ele que cresceu, estudou muito e foi ali naquela base e ali foi trocando a coleção dele por um livro para adquirir um magistério. E ele conseguiu. E além disso foi muito mais, foi tentar muito mais, buscou muito mais coisas. Foi policial e é policial, né? Policial militar, fazendo a diferença. Conquistou esses 2 mandatos como prefeito, vereador também. E também, sabe o que, gente? Ele é um dos considerados como o maior prefeito do Brasil, viu? Já saiu várias representações. Ele foi top e continua sendo hoje como cidadão, como ativista, como pai e como político. Muito mais. Seja bem-vindo, Beto D'Angelo. Obrigado, Tâmara. Mais uma vez. E a oportunidade para a gente debater aqui e botar pautas importantes da política do Amazonas, né? Agora vamos falar mais de política, mais ainda, né? Não arrocha o nó. Isso aí. O sistema é bruto. Isso. Durante a sua gestão, foram realizados investimentos, pavimentado, o que foi para você, assim, que tu diz assim, esse, assim, foram obras públicas, que foram projetos meus, que eu considero impactantes para a cidade? Na verdade, Tâmara, foram muitos, né? Sim. Quando eu assumi a cidade, ela vinha numa disputa política muito acirrada, né? Cassações de prefeitos. Em 8 anos, Manacapuru tinha passado por 4 prefeitos. Nossa. Né? Então foi muito traumático para toda a cidade, sem investimentos, salários atrasados, enfim, tomada por buracos, lixos, enfim. Então era o cenário que nós recebemos. Para ter uma ideia, ganhamos a eleição em outubro. Em dezembro, eu estava já antecipando a minha entrada na prefeitura. Não, antes mesmo de assumir, eu estava dentro do lixão, tentando reorganizar
Porque nem ali na estrada de Novaí não, as pessoas passavam mais, porque o lixo já estava transbordando para a cidade, para dentro da via, sem falar que as pessoas estavam tendo que pagar para levar o seu lixo para o aterro. Então eu tive que antecipar, né? E assim, foi um grande desafio, a cidade, como disse, esburacada, enfim. Então foi um grande calvário ali, a gente começar a correr atrás, buscar parceiros, senador Eduardo, senador Omar, Silas, Cid, deputados federais, que foram presentes ali conosco. Então, aí veio as pavimentações, veio a construção de escolas, UBS, hospital, policlínica, CRAS, CREAS, enfim, uma gama de obras, uma gama de investimentos, creches, né? Porque só em 8 anos eu entreguei 8 creches e 2 centro educacional infantil. Então, assim, no total, para crianças, eu entreguei 10 unidades como essa, 10 educandários aí, como este. E assim, para mim, porque não é só a obra em si, é o que ela significa. O significado dela, a importância dela. Quando a gente fala de creche, você coloca 10 creches. Numa média de 200 alunos, são 2.000 crianças. 2.000 crianças são 4.000 pais de famílias com seus filhos na escola, porque quando eu digo 4.000, são pai e mãe, né? Então vai para 4.000 pais de família tranquilo que seu filho tá estudando, que ele pode sair para trabalhar. Pô, mas estamos falando de educação, né? Sim. Mas aí você vai para a segurança. Verdade. Porque quando você constrói escola, você dá segurança. Porque o que mais acontece... Somente no dia de hoje, né? Sim. O que mais acontece com uma criança violentada, ela acontece dentro de uma casa. Por um amigo, por um conhecido, por um parente. Que é o que é muito pior. Porque o pai e a mãe precisam sair para trabalhar e ele deixa na mão de terceiros, confiando o seu bem maior que é seu filho. E isso, quando você volta, quando você descobre, e quando você não descobre, que essa criança cresce com esse trauma e você não consegue compreender até hoje. Então, para mim, a educação ela é tudo. Não é só um clichê, porque todo mundo fala que a educação é importante, importante. Mas tu tem ideia do que eu estou dizendo? Tu está conseguindo ver a dimensão do que a educação vai? Ela vai muito mais além do que apenas ensinar a ler. Ela vai muito mais além do que o cara levar o seu filho para a escola. Porque se está dando segurança. Aquela criança não vai passar por médicos, não vai passar por trauma. Vai ser um cidadão melhor. Porque a gente vê hoje, os tempos atuais... Porque hoje a rede é globalizada, todo mundo tem informação a toda hora, a todo momento, aparecem. Mas antes não tinha tanta informação quanto. Verdade. E as que não descobrem. Essa criança que vive com esse trauma ao lado do seu pai e da sua mãe sem saber que tem um monstro ao lado e a família não sabe. Porque tem medo. Então, a creche, dentre mais de 80 escolas que eu construí, elas representam tudo isso. Porque nós construímos escolas, Tâmara, sobre pilotis, em alvenaria sobre laje acima do nível da cheia, para as aulas não pararem. Construir ginásios cobertos. Né? Muito importante. Porque isso. O cara que mora na zona rural, ele só tem um futebol. Quando o rio enche, não tem mais nada. Hoje o rio enche, ele pode jogar o futebol na quadra, o vôlei, o basquete, o handebol. Quer dizer, ele está lá, ele continua praticando. Ele não precisa vir para a cidade. Hoje ele tem um lugar para estar. Ele tem tudo isso. Levei saúde para a zona rural com UBS. Né? Hoje, para você ter uma ideia, construir CRAs na zona rural, porque o cidadão tem que descer para vir pesar seu filho, Bolsa Família, tirar... Uma dificuldade, uma logística muito grande, né? Às vezes frustra porque não é atendido. Hoje ele tem a comodidade de eu construí 2. Verdade. Então, em 2 calhas de rio, onde ele pode, que é mais próximo, que ele pode chegar lá e tentar pelo menos o mínimo já de ter atendimento, né? Então, nós temos muita coisa. Porque se você me perguntar uma única que mais eu foquei, não, foi de um modo geral. Né? Só para ter uma ideia, Câmara, hoje nós estamos com um projeto que o deputado Cristiano vai destinar 2.800.000 para a construção de um centro de ecoterapia no município. Um centro de ecoterapia. Né? Nós seremos o primeiro município do interior do estado do Amazonas a ter um centro de ecoterapia. Já foi treinado os profissionais, já foi para a licitação e o Cristiano já está destinando a obra. Mas o centro de ecoterapia, mas vamos lá. Nossas escolas hoje têm sala de apoio para os nossos PCDs. Salas de apoio para os nossos PCDs. E temos professores auxiliares para acompanhar aquela determinada criança.
Nós já fizemos levantamento, que nós temos um neuropediatra lá, que atende na policlínica. Já estamos fazendo levantamento dessas crianças para nós podermos trabalhar com elas nesse centro de ecoterapia. Putz, olha o ganho que você tem. Mas vai muito mais além, Tâmara. Quantos de nós... Porque esse diagnóstico ele não é de agora, não é tão antigo, ele é recente. Quantos de nós apanhamos? Quantos de nós fomos agredidos pelos nossos pais por não conhecer o autismo? Porque era aquele menino rebelde, mal criado, era aquele menino sonso, era aquele menino peralta e era ripa. Naquele tempo era assim. É verdade. Então, muito se foi feito porque não conhecia o diagnóstico. Hoje não, hoje a gente conhece. Já tem direitos, Sim. já tem atendimento, já tem acompanhamento. Mas não tem algo parecido. E é com essa finalidade que vai ser construído. Então, a educação ela é muito mais além do que um banco de escola e um professor ensinando, ou uma merenda escolar que vai ser servida. Ela vai muito mais além. Eu orientava os nossos gestores e professores que ele não só recepcionasse a criança, mas ele olhasse, verificasse se a criança olha olho no olho, as vestes da criança, o que realmente ele poderia transmitir para você até um pedido de socorro, porque muitas das vezes a criança é espancada em casa e não confia nem sequer a se lamentar para alguém. E o professor pode fazer isso. Verdade. Porque ele está ali no cotidiano, ele conhece a família, enfim. Então, foi na educação que eu vi o meu maior ganho político, foi onde eu mais investi e onde mais eu acredito. E dizendo mais uma vez, não é um clichê. É algo que verdadeiramente mudou, porque eu fui da criança ao jovem, ao adolescente. Né? Bandas fanfarras, nós fizemos investimento de mais de 10 milhões em instrumentos musicais. Né? Nós temos um centro o CATEX, que é um centro educacional de tecnologia, que nós temos robótica. Jovens que já foram para São Paulo e são premiados. Língua, idioma japonês, enfim, dentre outras coisas. Né? Temos teatro, onde lá toca-se violino. Né? Olha aí. Lá temos uma escola de violino. Então, cara, olha o leque que tu abriu para esses jovens, para essas crianças. Né? E quando eu assumi, e aí eu vou, eu ainda digo mais segurança pública também. Porque você faz educação, mas você faz segurança pública. Sim. Eu assumi as quadras todas abandonadas, crianças usando entorpecente, aquele L, né, que é uma mistura de cola de sapateiro com umas outras coisas, que é extremamente alucinógeno. A polícia só vivia lá. A polícia só vivia lá porque incomodava os moradores. Eles cometiam pequenos delitos e corriam para se homiziarem naquela região, né? Naquela determinada região. Recuperamos todas aquelas quadras, cobrimos, colocamos escolinhas. A polícia não vai mais lá. Não precisa mais ir lá porque está tomado pelo poder público. O poder público trouxe para si a responsabilidade. E ali está se trabalhando os jovens. Pô, mas isso muda a vida? Muda. Pode ter certeza que muda. Eu criei numa área que tinha lá um complexo esportivo, que eram os Murões, eu demoli, botei alambrado, coloquei um CRAS, coloquei um programa chamado Alimento na Mesa, que serve 400 marmitas, marmita não, serve pratos na hora, comida boa. Né? Que maravilha! Por dia. Então, assim, sem falar os trabalhos sociais com jovens e idosos. Né? Então, assim, a administração pública, isso que eu te digo, se tu for só me perguntar uma coisa, porque uma coisa liga puxa a outra, liga a outra, certeza. né? E acima de qualquer coisa, vem a segurança pública também. Porque você tira esse jovem, amanhã ele não... Ele pode evitá-lo de estar envolvido com tráfico, de estar envolvido com furto, enfim. E sem comprar um colete, sem efetuar um disparo, que é o que é melhor, né? Porque às vezes... Porque política pública... Arma pesada, você compra arma, o bandido também compra a mesma arma. Se você compra uma arma mais pesada, o bandido também vai comprar uma arma pesada. Verdade. Quer dizer, vai virar uma disputa de força, mas a causa não está sendo combatida. A causa não está sendo combatida. Eu lembro muito bem, na década de 20, logo que começou essa onda de bala perdida, né? O médico disse, pô, cara, não tenho condições. Eu fui preparado para tirar projétil de 38, de 32, de 22. Está chegando pessoas com tiro de fuzil aqui. Quer dizer, só potencializaram o calibre da arma. Mas a causa mesmo foi esquecido, porque quando as pessoas falam segurança pública, centenas, milhares de viaturas, tecnologia, mas a causa não está sendo vista. Então,
qualquer de nós que somos homens públicos, somos gestores, a gente tem que dar devidas condições para a segurança pública que precisa, que é necessário. Isso também não pode abrir, não deve se abrir mão, mas você tem que ir na causa. Você tem que ir lá no início. E é uma coisa que tem que ser contínua, tem que ser perene, ela não pode ser interrompida. Os cargos são passageiros, mas o trabalho não pode, não deve ser interrompido nunca. Porque quando troca-se gestor, o gestor tem que ter o discernimento, tem que ter a grandeza de dar continuidade àquele trabalho, porque nós estamos falando de destinos, de destinos de pessoas que podem sucumbir lá na frente se não houver sensibilidade. Não me importa quem estava à frente, me importa as pessoas que estavam sendo beneficiadas e alcançadas por esse projeto, por esse programa. Né? O Omar, por exemplo, o Eduardo, foi as pessoas que investiram pesado. Eu sou policial militar na época deles. E na segurança também. E foi quando mais a gente viu programas, investimentos, né? Valorização. Né? Então, assim, foi ali que houve a grande revolução que hoje as polícias têm. Né? Não estou entrando aqui no mérito de A, B ou C. Eu estou aqui mostrando o quanto é necessário trabalharmos a causa. Né? Porque se a gente for continuar disputando... recentemente teve uma operação no meio do Rio. Os caras estavam com fuzil de .50. É arma de guerra, é arma que derruba a aeronave. Quer dizer, só cada um aumentou a força. Verdade. Aumentou o potencial bélico. Mas a causa não foi tratada, não foi cuidada. Então, quem quer que venha disputar o governo, que eu falo isso de forma abertamente, meu candidato, se o Omar for candidato ao governo, é meu candidato. Por acreditar no trabalho dele. Eu tenho certeza que terá sensibilidade de entender a causa, porque o Omar já fez isso. Somente pela segurança, né? Sim. Ele foi um idealizador, né? Exatamente. Ronda do bairro. O Eduardo foi onde a gente implementou mais a ROCAM, que hoje está. Entendeu? Que até hoje ainda está aqui. Né? Que é uma das forças policiais, um braço forte da polícia, dentre tantos que a polícia tem. Porque as pessoas precisam. Nós precisamos olhar o policial. Veja só, Tâmara. Eu falei de educação, Eduardo, mas eu já estou emendando uma coisa com a outra. O senador Eduardo foi o que mais valorizou, não só os funcionários públicos, mas os policiais também. Tanto civil, como bombeiros, como militares. Foi o que mais mesmo deu oportunidade e valorizou com as promoções, GTS e muito mais. Houve a mudança, sim, como eu estou te falando. A gente vem galgando melhorias. Eu lembro que ainda... não era o Eduardo e nem era o Omar governador. Eu passei por eles como governadores policiais. Quando eu cheguei na polícia, a gente ganhava menos do que um salário mínimo. Isso. A gente tinha que receber um abono para o nosso salário passar um pouquinho a mais do salário mínimo. Olha só o quanto nós éramos desvalorizados, o quanto nós não éramos reconhecidos. Nós éramos proibidos de levantar o vidro da viatura. Nós não podíamos levantar nem o vidro da viatura com usar ar-condicionado. Era assim, era meia hora para entrar no batalhão, entrar no batalhão, soltar o colete, entrar na fila para comer, levantar, escovar o dente, porque era o que a gente fazia, só dava tempo, apertar o colete de novo e voltar para a área. E nós não podíamos usar o ar-condicionado. A coisa era assim. Fardamento, então, nem se fala. Então, quando eles assumiram o governo, as coisas começaram a efetivamente mudar. Foi quando veio as leis de promoções, começaram a vir as promoções, fardamento, equipamentos. As coisas vieram a acontecer. Programas efetivamente como Galera Nota 10, o Jovem Cidadão, porque ali é a causa. Dava-se poder bélico, poder estruturante para a polícia, fazer polícia, mas tratava a causa, protegia a causa, resguardava o jovem ali. O Jovem Cidadão faz muita falta, né? Não deram continuidade a projetos como esse, Jovem Cidadão. Faz muita falta. O Projeto Cidadão faz muita falta mesmo. Porque não é. Porque foram no governo do Eduardo Braga. É porque acontece, coisa assim, talvez não se veja, não tenha a sensibilidade de olhar para as pessoas de fato. Se não dá voto, se não dá boa visão, se não dá uma boa estética, deixa de lado. Eu fico muito feliz por você aprimorar isso e dar essa oportunidade aos jovens, que dá continuidade, né, juntamente com a prefeita agora, hoje atual, a Valcileia Maciel, que dá essa continuidade aos jovens, né, tanto para a fanfarra e outros projetos que são voltados a eles. A arma que você tem que dar ao jovem é instrumento. É a caneta, é o caderno, é a cultura, a educação. Conhecimento. Entendeu? Sim, essa é a arma que a gente tem que dar. Entende? Então,
Você tem que ser sensível. Não de maneira nenhuma. Outra coisa, tem que fortalecer a polícia, Tâmara. Sim, a polícia com precisa certeza. ser. Eu já estive na ponta. Eu já aprendi eu prendi um cara com 1 quilo de maconha. Ele saiu primeiro do que eu da delegacia. Porra, Nossa qual é a coragem, qual é a fé que o policial vai pra rua? Qual é a expectativa que o policial desse vai pra rua? Ele sai totalmente desencorajado. Verdade. Entendeu? E eu fui responder depois. Entende? Então, assim, Isso. o homem é aquela mesma história. Eu sei que talvez não saia tanto do que eu estou falando aqui hoje na apresentação, mas o cara diz assim: eu pago o teu salário. Esse é a maior burrice que a pessoa pode falar para um policial que está na rua. É a maior ignorância. O policial paga Né? paga tantos encargos quanto qualquer outro cidadão. Agora imagina só, não desmerecendo as outras classes. O policial determinado, desloque-se para um assalto a banco. Olha só, porra, olha o grau de estresse que esse cara já vai. O cara está extremamente armado, já está imaginando que está com fuzil, está armado, vai trocar tiro, pode morrer, pode não voltar para casa. Verdade. Um outro profissional, não, ele corre o risco também, mas não, a ocorrência não é essa. Ele vai encontrar um desafio dentro de uma sala de aula, ele vai encontrar um desafio dentro de uma UBS, ele vai encontrar desafio dentro do hospital, ele vai. Mas ele não sai de cá, ele não entra numa viatura e diz assim: desloque-se para um assalto a banco, desloque-se para um sequestro, para uma ocorrência de sequestro. Desloque-se para uma ocorrência de estupro. Desloque-se para um homicídio, né? de homicídio. Então, assim, todos os profissionais. Vai voltar ou não, né? Sim, todos os profissionais precisam ter seu reconhecimento, mas a polícia não pode ser enfraquecida. Enfim, é porque eu falo bastante e uma coisa puxa a outra. Eu não consigo. Mas é importante você falar da segurança, até porque nós somos o terceiro estado mais violento do Brasil, né? Conforme as contas do IBGE, de informações de outros portais e jornais também. Então é muito triste o nosso Amazonas ser dessa forma. A gente precisa de políticas públicas. Nós precisamos de políticas públicas efetivas, Sim. continuadas, ininterruptas. Elas não podem ser interrompidas quando se entra um novo gestor. Tem que ter uma pauta discutida com a sociedade que se obrigue quem assuma o governo seguinte tenha a responsabilidade de dar continuidade, principalmente no que diz respeito aos nossos jovens. Verdade. Principalmente no que diz respeito aos nossos jovens. Porque ele é o potencial cidadão de bem ou o potencial criminoso. É um abismo que ele anda ali, que é uma fragilidade muito grande, ainda mais nos tempos atuais, que tem jovens empolgados com o crime. O crime tem sido motivação para os jovens. Porra, antes o cara queria ser polícia, antes o cara queria ser isso, queria ser aquilo. Hoje o cara quer ser o dono da boca, pô. Que situação, entendeu? né? Porque vem o quê? Vem uísque, vem cordão, vem dinheiro, vem mulher. É um negócio perigoso, né? É um negócio perigoso. Então, a gente vê nas redes sociais hoje muitas opiniões. Muitas opiniões, que é justo, é aceitável, mas na maioria delas, opiniões sem um pingo de consciência ou de conhecimento da causa. Né? E muitas das vezes as pessoas levam aquilo como verdade. Enfim, tu me fala de educação, mas eu não tenho como não falar de segurança atrelada à educação. Verdade. E para você, assim, após esses 2 mandatos como prefeito, como você acredita que a sua gestão contribuiu para o desenvolvimento de Manacapuru? Na verdade, ela foi um todo, né? Você melhora a infraestrutura, você cria mecanismos para geração de emprego e renda e oportunidade. O turismo é uma grande alavanca de desenvolvimento de um município. A agricultura, porque aqui nós temos... Para você ter uma ideia, o Pará tem 1,5 milhão de habitantes na capital. O Amazonas tem 2.400.000. O que está acontecendo? O Pará tem 8 milhões, o Amazonas tem 4 milhões de habitantes. Quer dizer, o Pará tem o dobro de habitantes que o Amazonas tem, com 1,5 milhão de habitantes na capital. Verdade. Por quê? Porque não houve políticas públicas voltadas para o interior que evitasse o êxodo rural. Então, nossos jovens têm que estar empolgados com o município que eles moram, de origem, mas eles têm que ter oportunidade, estudo e oportunidade de emprego. É fácil? Não é fácil. Tem que fazer uma política de zoneamento do Estado. Um exemplo prático de que o Estado não é zoneado, nós sofremos, nos últimos anos, nós sofremos 2 grandes cheias e 2 grandes secas. As ações emergenciais só chegam quando estoura aqui ao redor da capital.
Tabatinga é a primeira que sofre, aquela região do Alto Solimões é a região do Madeira que sofre. Eles são atendidos junto com os municípios que estão aqui. E Apuí, né, também. Apuí tava... Entendeu? Então, assim, a política de apoio a eles tem que ser trabalhada na forma que na sazonalidade da região. A mesma coisa é a política de fomento de oportunidade. Vocação. Aquele município, qual é a vocação que ele tem? Para você fomentar aquilo com a forma de geração. Trabalhar, preparar o jovem, preparar a família, preparar a área, investir pesado naquela região e fazer com que, por exemplo, aqui, ó, motivo de orgulho, o Novo Remanso, o abacaxi. Todo mundo conhece que é a força do abacaxi. Verdade. Por que o Arini ali, não é só Arini, mas Tefé, aquela região, força da farinha. Então não tem que mudar a vocação daquelas pessoas, tem que fomentar para que eles mais produzam. A farinha, uma vez que ela subiu o preço, nunca mais baixou. Antigamente, pois assim, é preço de banana e preço de farinha, acabou. A farinha, a banana, ovo, tudo é item de luxo agora. Né? Então, Manacapuru tem vocação para agricultura, para pecuária, para granjas de ovo, que a gente tem um grande potencial. Então, vamos focar ali. Iranduba é o imobiliário. Vamos ajudar a Iranduba, vamos divulgar a Iranduba para o setor imobiliário. Verdade. Porque ninguém quer mais ir para aquela região da 174. Zona Leste já está povoado demais, Zona Norte está povoado demais. A Zona Oeste, que aqui é a parte do Tarumã, é uma área nobre, não alcança o pessoal de média de baixa renda, né? Então, não é que tem que a baixa renda ir para Iranduba, mas Iranduba hoje é um potencial muito grande no que diz respeito ao imobiliário, né? Muitos condomínios, enfim. Então, é isso, é ver a vocação e fomentar ali, concentrar energias, investir energias e gastar energia, aliás, concentrar energia no que realmente aquela região tem vocação, né? Então é aqui, vamos investir pesado. Aí você desenvolve o interior do estado do Amazonas. Eu vejo pessoas falarem, o estado do Amazonas está esquecido. Pode estar esquecido sim, por alguns. Mas aí eu volto a dizer, eu estou aqui para fazer justiça. Não pelo Eduardo, não pelo Omar. Verdade, isso mesmo. Quais são os principais legados que você deixou para a cidade? Um monte que eu não sei te descrever. Né? Fala aí pra gente, só pros manias aí. Bota uns 3 aí, rapidinho. Sério? Não, porque quem chega em Manacapuru vê faculdade aqui, vê centros de convivências, vê creches, escolas, policlínicas, bares. E isso foi no seu legado, na sua gestão. E isso não deixa de ser um legado. Sim, não é? mas foi. Por isso eu te digo, fica difícil eu definir né? São vários, né? São vários. A gente alcançou. Isso que você é o prefeito, foi um prefeito mais querido de Manacapuru. Eu espero continuar querido. Aí, né? É muito querido. E assim, então assim, se me perguntar, eu não tenho como definir, mas eu acredito que foi a pacificação da cidade. A política era muito fervorosa, era muito quente, entendeu? Hoje não, hoje as pessoas opinam, as pessoas falam, as pessoas escolhem seus candidatos e não são agredidas e nem são ofendidas como era antigamente. Então, a economia melhorou, o desempenho financeiro do município melhorou, né? A arrecadação melhorou, então não é só a obra. Tem que levar em consideração a parte estrutural da administração também como um todo, porque a cidade melhorou a sua arrecadação, então isso é muito bom. Né? Nós nos tornamos a cidade que mais produz no interior do estado do Amazonas, nós nos tornamos uma cidade universitária, nós nos tornamos um porto, então tem muita coisa. É grandioso Manacapuru e eu tenho certeza que ainda há muito mais coisas boas para vir. Temos o portal da cidade para ser construído, a Arena Parque do Ingá, que vai ser construída, mais pavimentação para a cidade. A nossa prefeita está trabalhando muito, muito, muito. Mais casas populares serão construídas. Né? Então, tem mais CRAs para ser construído, o centro de ecoterapia para ser construído, né? O aterro sanitário, que o deputado Cristiano também vai investir recurso agora para a gente resolver esse problema do lixão a céu aberto, que é um problema nacional, não é um problema, não é um privilégio de um outro município, é um problema nacional. Enfim, então, Tamara, é uma coisa muito bom hoje a gente não ter o que dizer e mostrar para o povo que foi feito, né? Eu tô muito feliz por tudo que tem acontecido. Minha sucessão tem feito o seu papel, a minha sucessora tem feito seu papel, a Val muito, muito responsável, muito resiliente, né? Uma mulher disposta a ajudar, tem enfrentado dificuldade. A gente vê aí
o Brasil enfrentando dificuldade, mas ela está ali segurando a onda, não deixou os serviços parar, não diminuiu o ritmo no que diz respeito aos serviços que não devem parar, principalmente aquele nosso hospital que a gente atende muita gente. Somos uma cidade universitária de fato e temos um hospital universitário porque todos os médicos, todos os alunos que estão se formando em medicina irão prestar serviços nas nossas unidades hospitalares, seja nas nossas UBS, seja na policlínica, seja no hospital, seja na zona rural levando saúde. Que então, maravilha. Então, assim, é algo muito bacana, é algo muito bom. É uma cidade que vai crescer ainda muito mais. A Val está trabalhando muito. Eu gosto muito do que ela da postura dela. É sim, sim, não, não posso, não dá. Vou fazer e faz, entendeu? Está começando. Enfim. E ela tem muito olhar com o coração, né? Ela é coração puro. Ela é coração puro. Eu sempre uso aqui quando temos o Frente com Político, em algumas situações eu cito seu nome. Que a gente estava na reunião da MDB Mulher, em Manacapuru, e a gente estava do seu lado, e você falou, Tâmara, está na hora de escolhermos uma mulher para representar. Sabe por quê? Porque a mulher ela tem um olhar do coração, e a Val precisa ser prefeita. E aquilo me motivou muito, sabe? Que é muito enriquecedor a gente ouvir um homem que é visionário, que é bem visto, que era prefeita naquele tempo atual, e estava falando aquelas palavras para uma mulher. Então, parabéns mais uma vez pela sua representatividade, pela sua representativa às mulheres, não só à prefeita, mas a todas as mulheres que sintam-se representadas, tanto em Manacapuru como do Amazonas também. Sim, sim. Muito Fico feliz. importante. Obrigado. Agora me fala sobre o futuro político. Há planos de retornar à política pública ou apoiar projetos que visem o desenvolvimento contínuo de Manacapuru? Na verdade, Tâmara, eu fiz um pit stop, né? Uma parada obrigatória, na verdade, né? Eu tenho para a família. Estou cuidando dos bacuri, depois de velho, botei para fazer menino. Enfim, estamos aguardando, Tâmara, né? Eu tenho muito bem definido, né, a questão para governo. Né? Como eu fiz questão aqui constantemente de falar do Omar, do Eduardo, porque é algo que já está muito bem definido, é algo que... Então já tem como colocar assim, para quem você tira o chapéu? Não, isso aí esse tirar o chapéu precisa chegar na população para as pessoas também reconhecerem o valor deles. Né? Para federal, tenho amigos que são candidatos, né? Então fizeram chegar até aqui, me ajudaram a chegar até aqui, então não posso querer o lugar deles. Eles continuam ajudando a nossa cidade, então para mim estou satisfeito. Meu deputado Cristiano, meu irmão, não tem como eu pleitear o cargo do meu irmão, né? Então é ele o candidato, vai disputar a eleição, né? E eu vou ficar por aqui, né? Vamos ver o que Deus nos reserva, o que Deus nos guarda. E quem sabe a gente possa contribuir de alguma forma, porque o fato de estar no cargo eletivo ou não lhe impede de você ajudar seu povo. Com certeza. Né? Isso não é um limitador, não deve ser um limitador. Né? Então, eu tenho N meios para poder ajudar. Como governador, tenho como ajudá-lo. Né? Se ele me der uma oportunidade, eu tenho como continuar ajudando. Eduardo, senador, tem me ajudado bastante, tem me abrido oportunidades aí. Né? Tem me aberto oportunidades. Então, está tudo certo, está tudo pacificado. O que se deve na vida pública, Tâmara, é palavra, né? Você precisa ter palavra. Acordos na política, nem todos são escusos. Acordos na política são bons. Devem ser feitos. Porque você não governa só. Você não conduz nada só. E o que faz do homem um bom político é a palavra. Se você faz um acordo e você cumpre, você será um bom político. Você será um bom administrador. Porque você faz acordo com o povo. Então honre com o povo. Você faz acordo com pessoas para galgar o cargo desejado. Então honre com essa pessoa que lhe ajudou a chegar. E a mesma coisa quando você faz acordo com o povo. Eu acordei com o povo que vou fazer hospital, então vamos fazer hospital. Eu fiz acordo com o povo que eu vou asfaltar a cidade, então vamos asfaltar a cidade. Eu acordei com o povo que eu iria fazer creche, então eu vou fazer creche. Então é isso. O bom político, o homem público que quer permanecer muitos anos na vida pública, ele tem que honrar a palavra
Que eu acho que é isso que deve se definir. Porque na política, Tâmara, não tem regra nenhuma que você tem que ser mau caráter. Não tem. Lugar nenhum escrito entra na política e vai ser mau caráter. É uma escolha, é uma opção ou é um berço. O mau caratismo não é a política. É o que já estava guardado dentro de você, que você apenas pôs para fora, entendeu? Então, esse é o Beto que chegou até aqui, entendeu? Eu costumo honrar, eu honro a minha palavra, entendeu? Eu honro a minha palavra. Então, na política, eu tenho isso comigo. Eu carrego essa definição comigo. O que vai te manter ativo, o que te vai manter permanente na vida pública é a palavra que tu honra. Isso aí. Pronto. É isso aí. Então, vamos, só para finalizar, deixa uma mensagem que você gostaria de deixar para os cidadãos de Manacapuru, considerando os desafios enfrentados, as conquistas alcançadas durante a sua administração. Na verdade, Tâmara, a mensagem é o que que eu costumo dizer. Sim. Né? Eu sempre defini minha vida com... Ainda o que custasse o preço que fosse, era na minha palavra. Eu não sou do tempo que dizia que os antigos diziam assim, que o homem arrancava o fio do bigode e ali estava assinada, ali era a assinatura dele, né? O fio do bigode. Né? Eu não sou desse tempo, mas eu sou do tempo em que deve se honrar a palavra. Né? E ao povo de Manacapuru não, mas a todo o povo amazonense. Né? Sabedoria, né? Resiliência, é um povo que sofre pra caramba mesmo. Eu já tive a oportunidade de ir em outros estados no Brasil e ver o quanto a gente tem sido, de alguma forma, ficado para trás. Temos ficado para trás, né? Sim, com então certeza. a gente precisa correr atrás do tempo perdido. Agir, né? Isso, a gente precisa agir. Rápido. Né? Então, o povo do Amazonas, fé, Por isso que nós precisamos ser um Amazonas mais forte de novo. Devemos. É isso aí. Eu vim para isso hoje. Eu sei que você ia me fazer várias perguntas, mas eu vim muito para isso, para se é que pode ser usado o que eu disse aqui em favor deles, com certeza. eu quero que seja usado, né? Porque, cara, sinceramente a gente precisa. É isso aí. Maninhos e maninhas, vamos ficando por aqui no De Frente com o Político. Fica ligado, porque daqui a pouco vem diversidade e inclusão. E muito depois, fala por mim, fala com o Yatan. Vem fazer a diferença. Quem não segue, vem seguir o @portal de notícia. E vem com nós fazer a diferença, maninho. Porque a tua voz é a nossa voz. Então vem com nós.